Olá, quarto ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuele, tô aqui com vocês para mais uma aula de robótica. Então peguem o seu caderno, vamos colocar a data de hoje, aula 28 de robótica. Podem desenhar a engrenagem também, que nós já combinamos, é o símbolo das nossas aulas. E aí, já registraram tudo no seu caderno? Então, na aula passada, nós começamos a falar um pouquinho da história dos robôs, né? Nós estamos conhecendo um pouquinho como que deu a criação dos robôs, a questão da computação, da inteligência também para os projetos, né? E aí a gente começou contando para vocês na aula passada sobre os autômatos. Vocês lembram? Eu trouxe aqui alguns autômatos, a gente viu os importantes, né, nomes de construtores de autômatos, trouxe um vídeo de um artista, né, contemporâneo que produz esses autômatos ainda hoje, né, trabalha com isso, e também dos primeiros, né, construtores, inventores dos autômatos, como o Vacanson, que a gente viu, que era um relojoeiro bem importante, né, e aí ele criou aquele pato que tá na imagem lá para vocês, que é um dos autômatos mais conhecidos, né, e ele ficou super reconhecido naquela época, por ser um autômato que reproduzia os movimentos de um pato de verdade e tinha também um sistema digestório ali, né, todo mecanizado, o qual ele podia se alimentar e fazer o número 2, como eu tinha comentado com vocês. Então, autômatos, né, são esses objetos que de alguma forma produzem um movimento e são considerados os avós dos robôs. Hoje a gente vai dar continuidade nessa história, mas falando um pouquinho mais do nosso presente, né? A gente falou lá do passado, mas a gente vai falar um pouquinho mais do presente. E a gente vai ver que a história dos robôs tem um pouquinho de ficção também. Muito de ficção, né? Muitas das obras de escritores famosos, de histórias e dos filmes, né? Retratam os robôs como seres, né, futurísticos que estão nos filmes, né? Aqueles robôs humanoides que a gente vê. Mas a gente vai ver que um pouquinho dessa ficção influenciou sim na realidade. Então, na próxima tela, vocês vão observar ali que o termo robô, né, ou robota, ele foi usado pela primeira vez em 1921, numa peça de teatro. Então, olha só, a arte, né, influenciando aí já, inclusive no termo, na palavra robô. Então, essa peça foi escrita por Karel Čapek, na então Tchecoslováquia. E em tcheco, essa palavra significa trabalho e foi usada no sentido de uma máquina que substitui o trabalho humano, né? Então, naquela época, os robôs, né, ainda não existia, né? Os robôs, ainda mais os robôs humanoides. E aí, eles foram representados nessa peça teatral aí do Karel Čapek. Então, outro importante nome, né, da ficção científica é o escritor Isaac Asimov. Ele nasceu ali em 1920 e faleceu em 1992. Então, ele nasceu lá na Rússia, né, mas ele foi muito jovem, ainda criança, morar nos Estados Unidos. E ele era muito interessado em revistinhas de ficção científica, né? Desde pequeno ele lia muito e ele começou a escrever também as suas histórias. E a relação dele com o mundo dos robôs e da robótica é bem interessante, porque o Asimov, ele inclusive deu nome para a palavra robótica. Então é ele que inventou esse termo robótica, né? E uma obra dele que ficou bem famosa, que vocês vão ver ali na tela, é o Eu, Robô. Então ele escreveu essa obra lá em 1950, né? E ele retrata de maneira bem futurística, porque a gente ainda tá ali em 1950, e ele retrata como que será a vida no futuro, como que será, né, a relação da sociedade com os robôs. E essa obra também se tornou um filme, enfim, né? E ficou bem conhecida. E nesse livro ele vai trazer as 3 leis da robótica. Olha só, eu vou ler cada uma delas para vocês. Então, a lei número 1 diz que um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal.
A lei número 2 diz assim: os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Um robô deve proteger a sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então, olha só. Ele escreveu essas 3 leis já pensando, né, em quando nós viveremos, né, com os robôs aí no nosso dia a dia, né, numa perspectiva mais dos robôs humanoides, né, na questão da inteligência artificial, como eu mostrei lá para vocês, a AI, lembram daquela robô artista? Então, retratando mais esse tipo de robô, né? Mas a gente viu e a gente vai ver hoje que existem vários tipos de robôs e que eles já estão muito presentes sim na sociedade. Mas o que essas leis aí têm a ver, né, com o que a gente estuda e com as aulas de robótica? Como eu falei para vocês, a ficção ela influenciou bastante, né, na realidade. Então, Asimov, apesar dele escrever esses livros de ficção científica, ele se interessou muito por essa temática e ele lia muitos artigos científicos, né, da comunidade científica. E ele se tornou, portanto, um divulgador científico. Ele escrevia numa linguagem mais acessível, né, para as pessoas, para que elas entendessem como que se estava dando todo esse desenvolvimento tecnológico. E essas 3 leis foram bem aceitas até pela comunidade científica. Olha só que legal, né? Então, agora eu tenho um desafio para vocês. Se você pudesse, né, você acrescentaria mais uma lei da robótica às leis de Asimov? Qual seria? Vou dar um tempo para que você pense e depois, se você quiser, você pode até registrar isso no seu caderno, pode fazer um desenho, né? Então, pensa aí um pouquinho. Que lei será que você criaria, né, com relação aos robôs e à robótica? E aí? Depois, né, vocês podem registrar com mais calma essa lei, se quiserem ilustrar até, né, que outra lei você acrescentaria para as leis do Asimov, né? Como que você imagina que vai ser no futuro essa relação, né, da gente convivendo com os robôs aí, com os robôs humanoides. Mas hoje nós vamos falar de onde estão os robôs na sociedade, né? Onde que nós podemos observá-los, né, em alguns espaços já da sociedade. Então vocês podem observar ali na imagem que nós temos já uma representação, né? Ela está em forma de desenhos ali. Mas até nessa imagem a gente já observa um conceito tecnológico que nós estudamos, que são ali as engrenagens, né, que fazem parte das máquinas, das montagens que a gente viu. E nós temos ali 2 braços robóticos, a gente vai falar um pouquinho deles, né, e por que eles têm sido tão utilizados na fabricação, nas indústrias, né. Então eu vou passar um vídeo agora para vocês, presta bem atenção que esse vídeo, ele traz novas informações e ele retoma algumas coisas que a gente já trabalhou com vocês. Já parou para pensar na quantidade de produtos industrializados que a gente usa todo dia no nosso planeta? Considerando que a grande maioria dos 7 bilhões de seres humanos que habitam o planeta Terra vivem em um mundo industrializado, parece quase impossível que a gente consiga produzir tanta coisa o tempo todo. Mas é para isso que existem os processos de automação. São eles que conseguem atender a toda essa demanda, a criar e desenvolver novos produtos para um consumidor cada vez mais exigente. Desde os primórdios, o homem tem tentado reduzir o esforço físico em suas tarefas. Embora sua aplicação em massa seja mais recente, o conceito de automação tem origem no século I, quando Heron de Alexandria usou a energia hidráulica para desenvolver sistemas mecânicos. Com o progresso da mecânica surgiram as primeiras máquinas. Em 1623, o cientista alemão Wilhelm Schickard desenvolveu a primeira calculadora.
sem a qual não teríamos os computadores e as máquinas modernas. Mais de um século depois, em 1745, o inventor Jacques de Vaucanson criou o primeiro tear automático. Pouco mais de 50 anos depois, o protótipo inspirou outro francês, o mecânico Joseph-Marie Jacquard, a fabricar um novo tipo de tear, em que as sequências de operações eram inscritas em cartões perfurados. Foi aí que nasceu a automação industrial. No século XX, os métodos se aperfeiçoaram graças a técnicas de eletrônica, da robótica e da informática. A inovação marcou o setor automobilístico e hoje a automação é realidade em todos os pilares de produção. E aí, gostaram desse vídeo? Vocês puderam observar ali, né, alguns modelos de braços robóticos, né? A gente trouxe também nas imagens outros braços, né? E a gente vai falar um pouquinho desses braços robóticos, como eles estão sendo utilizados, né, atualmente. Então, nesse vídeo, interessante também que ele traz uma retomada, como eu falei para vocês. Ele mostra lá, né, desde do princípio, desde o século I, na verdade, que o homem vem construindo instrumentos, como a gente mostrou aqui para vocês, a alavanca, né, para reduzir o esforço, né, na produção ou na realização de alguma tarefa. E aí, né, esses braços robóticos são o resultado de toda essa evolução tecnológica. Então, vocês podem observar ali na próxima tela, em detalhes, né, a gente tem ali 3 modelos de braços robóticos e vocês vão ver que eles têm ali toda uma estrutura específica, né, para a realização dos movimentos que eles precisam fazer, né. Dependendo de onde eles estão sendo utilizados, eles vão realizar os movimentos ali necessários. A gente observa também que eles estão na indústria automobilística. Então, o que a gente percebe também nesse vídeo? Como vocês podem ver ali na imagem, que os robôs, na verdade, eles não vêm para substituir, né, o ser humano, porque quem opera essas máquinas somos nós. Como a gente vê aqui nos nossos projetos, quem dá inteligência para essas máquinas, né, somos nós. Então a gente faz a programação e eles realizam esse trabalho mecânico, né? Eles são programados para realizar essas atividades. Então a gente observa ali que tem uma pessoa, né, ele está segurando ali um tablet na mão e ele está operando ali aqueles braços robóticos, né, a função que eles estão desempenhando ali. Então a gente vê ali nesse exemplo da tela da indústria automobilística, que são usados na fabricação de automóveis. Então o primeiro, a imagem que a gente está vendo ali é uma espécie de solda, né, que está sendo feita ali na peça. E na segunda ela é uma ilustração, né, de mais ou menos como funcionam essas grandes fábricas de automóveis. Então, né, existem ali os trabalhadores que estão operando aquelas máquinas, né, que desempenham a função ali de apertar os parafusos, da montagem mesmo dos veículos. Os braços robóticos também vêm sendo utilizados na medicina. Isso mesmo, existem robôs que já realizam cirurgias, né? E por que eles vêm sendo utilizados? Por uma questão de precisão. Então também existem microcâmeras ali naqueles braços que permitem que o médico veja, né, com mais detalhes ali onde vai operar o paciente, e também eles são menos invasivos, né, na questão do corte que precisa fazer numa cirurgia. Então os braços robóticos já vêm sendo muito utilizados na medicina, né, em algumas cirurgias também. Então, outro exemplo de braço robótico, esse um pouco num modelo diferente, né, que eu vou mostrar para vocês, é desse rapaz ali, o Davi Aguilar. Então, ele nasceu sem a parte inferior do braço, né? Desde que ele nasceu, ele não tinha essa parte do braço. E aí o que acontece? Ele gostava muito de brincar com essas pecinhas de montar, bem parecidas com essas que a gente usa aqui, né, na nossa aula de robótica. Então, ele montou vários exemplos de prótese, né, e a primeira prótese dele, ele construiu com 9 anos. Então, tem a imagem dele ali, né, com 9 anos, com seu braço robótico, e desde então ele foi estudando, se interessou bastante pela robótica, e ele já desenvolveu 4 próteses, né. Então, ele conta aí em palestras, em eventos, né, como que se deu esse processo, o interesse dele pela robótica e a construção desses braços robóticos que ele construiu a partir da dificuldade que ele tinha. Um outro exemplo que a gente verifica também de robôs, né, onde eles estão na sociedade, são os robôs domésticos, que estão cada vez mais fazendo parte ali, né, da nossa realidade. Então, existem alguns exemplos de aspirador de pó,
que eles são um formato redondinho, assim, eles já funcionam, né? Você programa ele para limpar a sua casa, né? E ele fica lá andando pela casa e aspirando pó, né? De forma bem autônoma, né? Sozinha. E além desses robôs que são utilizados, como a gente pode ver ali na imagem, para tarefas domésticas mesmo, para limpeza, organização da casa, vem se pesquisando e estudando bastante robôs que façam companhia para as pessoas. Então já existem babás, né, robôs, e até cachorros robóticos, né, que vão servir ali para distração dos seres humanos, para essa questão da interação mesmo, né. Então as babás, elas têm até com a inteligência artificial, né, elas conseguem responder, né, alguns comandos. E essas babás robôs, né, as mães conseguem acompanhar as imagens dos seus filhos porque elas têm câmeras internas, né? Então elas interagem ali com as crianças, com os bebês, e as mães podem acompanhar através do smartphone, né, as imagens que o robô ali está captando. Outro exemplo bem legal que eu trouxe num vídeo para vocês é que já existem robôs que jogam futebol. Vamos conferir esse vídeo? Agora tá bom de filmar, porque isso tem um bom. E aí, gostaram de ver esse vídeo? É um trecho, né, da Olimpíada Brasileira de Robótica, que foi realizado lá no ano passado. Então, existem já pesquisas, né, desses robôs, né, que são desenvolvidos para a prática de esportes, e uma coisa bem interessante, se vocês repararem, é no movimento, né, no caminhar deles, né. Então, existem muitas pesquisas ainda que estão desenvolvendo essa questão do caminhar dos robôs, né, do robô que tem esse formato mais próximo dos humanos, né, do humanoide. Então, porque o nosso caminhar, né, como eu falei para vocês, desde a questão dos autômatos, o homem sempre tenta desenvolver, né, máquinas que imitem, né, os movimentos dos seres humanos também. E essa questão do caminhar, existem pesquisas ainda que estão sendo desenvolvidas porque é algo bem difícil, né? Quando nós caminhamos, nós estamos utilizando ali não só o nosso sistema, né, do esqueleto, enfim, mas o nosso sentido também para a questão do equilíbrio, né? E é isso que falta desenvolver nos robôs ali, né? Então, mas existem pesquisas para aprimorar cada vez mais essa questão do caminhar, né, para ficar mais parecido com o nosso, né, dos seres humanos. Outro exemplo, né, de robôs são os robôs utilizados na exploração espacial. Então, né, muitos robôs já foram enviados, e o último que foi enviado foi em 2012, que é o Rover Curiosity, né? Então ele foi enviado para Marte e ele faz a exploração lá do solo, ele envia imagens, né, via satélite para que os cientistas possam observar, né, a questão da exploração de Marte. Eu trouxe um vídeo para que vocês confiram ali mais ou menos como que se dá, né, essa exploração, como que é a interação do robô lá em Marte. Então presta atenção. Bem legal esse vídeo também, né? Hoje eu trouxe um exemplo para vocês de um braço robótico hidráulico. Então a gente vai conhecer aqui, né, esse braço robótico hidráulico. Quem construiu esse braço aqui foi a professora Solange, lá da Escola Municipal Guilherme Butler, né, do núcleo do Boqueirão. Então, obrigada, professora Solange, por contribuir aí com a nossa aula de robótica. Então, olha só, vamos ver ele aqui, né, em funcionamento. Como que funciona esse braço robótico hidráulico, né? Então, ele é uma maquete, né? Ele é um protótipo aqui de um braço mecânico hidráulico, né? Ele possui o funcionamento aqui de
parecido com alguns dispositivos, né, hidráulico, o freio, a direção do carro, né, então é mais ou menos esse funcionamento que ele vai representar aqui, né. Então, conforme eu vou mexendo aqui, vocês podem observar que a gente tem as seringas, conforme eu vou manipulando, né, ele vai empurrando o líquido e o ar, né, e possibilita um movimento de cada parte aqui desse braço. Então, vamos ver aqui, ó. Então, ó, nessa primeira seringa a gente faz o giro, olha só, o braço, então a gente movimenta ele, ó. Então, olha só, nessa segunda seringa aqui, ele vai fazer o movimento de levantar ou abaixar, olha só. Então, abaixou, agora a gente vai levantar aqui um pouquinho. Vamos observar aqui o outro movimento na terceira seringa aqui, olha só. Agora ele vai mover essa outra parte aqui do braço, ó. Também vai levantar e abaixar. Deixa aqui mais levantado. E agora, na nossa quarta seringa aqui, a gente mexe lá na pontinha do braço, ó. Onde tá aquela seringa ali. Então, é essa parte que a gente tá mexendo aqui, né? Essa última que ela não foi interligada, né, em nenhuma das partes, por isso que ela não tá em funcionamento, né? Então, a gente tá trabalhando com essas quatro aqui, ó. Então, vamos ver de novo aqui mais uma vez. Fazer o movimento do giro do braço. Do abaixar e levantar, dessa segunda parte aqui. Aí, a terceira parte do abaixar e levantar aqui, e lá na pontinha do nosso braço robótico aqui, ó. E aí? Bem legal, né? Bem legal essa construção, e obrigada, professora Sol, de novo, né, por ter emprestado aqui pra gente mostrar pra vocês. A gente estava falando dos braços robóticos, e aí a gente trouxe essa maquete para que vocês pudessem observar melhor. Bem legal esse braço, né? Então, olha só, agora nós vamos para nossa atividade. Vamos lá? Então, olha só. Lembram lá do menino de pijamarama, que a gente contou a história para vocês do livro, que tinha um menino, né, que ele colocava o seu pijama e aí ele foi passear no parque, né? A gente não sabe se era real ou se foi um sonho tudo aquilo. Então, essa coleção, essa série de livros, né, eles têm também um livro só sobre robôs. Vamos observar ali na tela? Olha só, o livro se chama Meus Robôs em Pijamarama, e dos mesmos escritores, né, o Michel Leblon e o Frederic Bertrand. Então eu vou mostrar agora o livro que eu trouxe para vocês em detalhes aqui, vamos ver? Então, estou aqui com o livro Os Meus Robôs em Pijamarama, só que esse livro, diferente lá do parque, ele não conta uma história, ele é um livro de desafios, mas ele tem também aquela questão do movimento, né, da ilusão do movimento, olha só. Aqui a gente percebe um pouquinho de movimento nos olhos dos robôs aqui, do robô, né? Então, olha só, vou mostrar para vocês algumas páginas, só que o que acontece? Eu não vou contar, porque como eu falei para vocês, ele não traz assim uma história, um enredo, né, uma narrativa. Ele vai trazer desafios relacionados aos robôs, às peças, algumas coisas que nós já vimos aqui na nossa aula. Então, eu vou mostrar algumas páginas para vocês. E a nossa atividade tem a ver com esse livro aqui. Eu trouxe alguns desafios para vocês que eu vou mostrar lá na tela. Vamos lá?
Então eu trouxe o desafio dessa página aí, que é uma conversa dos robôs. Ali na tela tá ampliado para vocês uma parte e a gente vai fazer essa primeira parte juntos. Então é uma conversa codificada. A gente já viu bastante isso aqui nas nossas aulas, né? Essa questão da codificação. Então tem alguns símbolos que estão completando ali a nossa frase e a gente precisa trocar esses símbolos pelas letras correspondentes ali, o A, E, I, O, U. Vamos fazer isso juntos? Então, olha só. O primeiro símbolo representa qual letra? Tá representando a letra U. Então, coloca lá. U, letra M. U, M. E a próxima representa ali, ó, triângulo, né? Virado para baixo, a letra A. Então, U, M, A ficou uma. Então, a primeira palavrinha, uma. Segundo ali, ó, letra D. Já está ali. E o círculo branco representando ali a letra O. Então, D-O-S. Já registra lá no seu caderno, D-O-S. O próximo símbolo ali são 3 risquinhos, que está representando a letra E. Então, ficou DO-Z. Uma dose. Agora tá ficando mais fácil, né? Uma dose, coloca lá um espacinho, letra D. E a próxima letra, letra E, que a gente acabou de fazer ali. Uma dose de, coloca lá letra G e letra R. E a próxima letra é a mesma ali, ó, é a letra A. Graxa. Então, a resposta é uma dose de graxa. Agora tem a próxima, né, que é a resposta, né? Um robô perguntou, né? Ele perguntou, uma dose de graxa? O outro respondeu alguma coisa. Então agora essa parte vocês vão fazer sozinhos. Vou dar um tempinho para que vocês façam aí. E aí, conseguiram? O que será que o outro robô respondeu? Vamos conferir as duas respostas na próxima tela? Olha só. Então, a primeira frase a gente já tinha visto que era uma dose de graxa, né? Uma dose de graxa? Uma pergunta. E o outro respondeu, não, quero lubrificante, obrigado. Será que vocês conseguiram? Eu vou dar um tempinho nessa tela só para vocês confirmarem aí a resposta de vocês. Então agora a gente vai para o próximo desafio que aparece lá no livro. Então, o desafio é que vocês criem um robô. Inspirados nos robôs que vimos hoje, como que seria o seu robô? Então você vai desenhar e que tal dar um nome para ele? O que ele faria? Monte um pequeno projeto do seu robô. Na próxima tela vai aparecer a atividade que vocês vão copiar. E aí vocês vão fazer ao término da nossa aula. Então tem ali meu protótipo, nome do robô, peças e conceitos tecnológicos utilizados para a montagem. Então vou dar um tempinho para vocês copiarem e depois a gente conversa um pouquinho sobre a atividade. Então ali, ó, na parte do meu protótipo, vocês vão fazer o desenho, né? Como que você imagina que será esse robô? Vão dar um nome para ele e vão lembrar dos conceitos tecnológicos que nós já estudamos e vão descrever ali.
Na próxima tela tem algumas inspirações se vocês quiserem construir também esse robô com materiais alternativos. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!